Olá, estamos aqui com mais um TV com Saúde. Eu sou a doutora Carolina Cosi e a nossa convidada de hoje é a Sandra Vilela. Ela é fono, fonoaudióloga, e ela veio aqui conversar um pouquinho com a gente sobre um exame chamado processamento auditivo central. Seja bem-vinda ao nosso programa, Sandra. Obrigada, doutora Carolina, pelo convite. A gente da Unialp que agradece, viu? Esse exame é um exame novo, assim, novo dentro do que a gente considera novo de parâmetro para a área da saúde, né? Então, um exame que não passa muito de 20 anos que ele existe. Então, com as novas descobertas, principalmente com as crianças, né, que está na moda muito agora, também déficit de atenção, hiperatividade, essas coisas, esse exame acaba sendo muito solicitado. Acredito que muitos pais e mães assistindo aí nosso programa vão se interessar por esse assunto. Afinal de contas, o que é, então, o processamento auditivo central, né? Então, é muito interessante o que você falou. Realmente é um exame novo, ele tem mais ou menos 20 anos e ele dá o parecer para outras disfunções também, assim como a dislexia, o déficit de atenção, que as queixas são muito parecidas. O processamento auditivo central, ele é vamos dizer assim, uma extensão da via auditiva. Então, na verdade, o nosso ouvido, ele é um canalizador do som. Ele transmite o som para o cérebro. E é no processamento auditivo central que esse som, ele é analisado e interpretado. Tá? Então, lá que existem as habilidades, então, as habilidades de localização do som, a discriminação, a compreensão. Então, tudo isso é realizado no sistema auditivo central. Tá? Mais ou menos é como se, assim, por exemplo, o nosso sistema auditivo amplifica e conduz o som para dentro do cérebro, né? E nesse caminho, o som vai ganhar um significado. Exatamente. E aí, dentro dessa função, as habilidades elas podem ser diversas e a criança pode apresentar alteração em qualquer uma dessas habilidades, ou em uma ou mais de uma. E é por isso que a gente solicita o processamento auditivo central. E, na verdade, se confunde muito com perdas auditivas, porque o comportamento da criança é como se ela tivesse um problema auditivo. Então, uma queixa frequente no consultório: ai, meu filho é meio desatento, será que ele ouve? Eu chamo, ele não responde. Exatamente. Às vezes a mãe acha que está com alguma deficiência auditiva, ela faz a audiometria vem normal. Não, então ele está ouvindo, mas às vezes a desatenção não é porque ele não está ouvindo, né? Porque na verdade aquilo que ele escuta chega como ruído no sistema auditivo central dele, então é desinteressante, né? E aí eles têm esse comportamento: o que você falou? Repete de novo. E as mães ficam na dúvida, né? Será que meu filho está ouvindo? Aquela dúvida super interessante. E aí a gente faz, que é a audiometria, e eles não apresentam nenhuma alteração auditiva. E aí os médicos acabam solicitando o processamento auditivo central, para a gente ter certeza do problema dessa criança. De outra manifestação comum, assim, além da mãe, né? É muito frequente também a escola, pode trazer algum prejuízo, de repente a professora acha que o rendimento escolar não está tão bom. Como é que funciona? Que às vezes nem sempre vem dos pais a queixa, né? A gente percebe um pouco isso. Na escola, hoje em dia, os professores também estão muito atentos com relação ao processamento auditivo central. E eles têm solicitado bastante esse exame por conta disso. As crianças, elas não desenvolvem, né? Então, muitas crianças, elas podem apresentar uma dificuldade na fala, trocar algumas letras. Elas têm dificuldade de contar uma história, por exemplo. Elas têm dificuldade de significado das palavras. Então, tudo isso faz com que o alfabetizador, que o professor, ele perceba alguma dificuldade. E eles acabam encaminhando o aluno para uma avaliação, né? Ou ele encaminha para o neurologista,
né? Geralmente, eles acabam indo direto para o neurologista, porque pode ter outras disfunções associadas. Então, eles pedem para uma avaliação com o neuro. Dessas outras alterações associadas, quais são as mais frequentes? Déficit de atenção. Que todo mundo sempre quer saber. E a dislexia, né? Então, ele é um exame valioso até para dar o diagnóstico preciso do que aquela criança tem. Entendi. Que pode ser que ela não tenha a dislexia e tenha uma alteração do processamento auditivo central, ou as duas alteradas. Então, isso acaba contribuindo bastante para o tratamento do profissional, né? Se ele vai precisar só de uma terapia fonoaudiológica ou de outros profissionais naquele problema que a criança apresenta. O assunto aqui está ótimo, mas a gente vai puxar um breve intervalo e já volta com mais TV com Saúde. Estamos de volta com TV com Saúde. Para quem não estava acompanhando, a nossa convidada de hoje é a Sandra Vilela, ela é fonoaudióloga e a gente estava aqui conversando sobre o que é o exame de processamento auditivo central. A gente parou aqui falando que geralmente os pais chegam falando, às vezes procuram no consultório até o otorrino, né? Falando, acho que meu filho não ouve, fica é muito desatento, de repente faz uma audiometria, vem normal, e o problema pode ser justamente no processamento auditivo central, né? Então, eu queria perguntar aqui para a Sandra, nossa convidada, que a gente também no primeiro bloco falou um pouquinho do que pode causar um prejuízo escolar. Quais são os principais sintomas para serem observados na escola? Tem algumas disciplinas, algumas matérias? Quais são as principais habilidades que ficam mais prejudicadas quando existe a alteração do processamento? Isso é muito importante. As crianças que têm uma alteração do processamento auditivo central, em geral, elas demonstram muita dificuldade na parte da leitura, ortografia, gramática e até mesmo matemática. Então, elas têm muita dificuldade com relação a essas atividades, tá? Então, principalmente na linguagem. Linguagem. E a matemática não deixa de ser uma forma de expressar, né? É por conta dos números, né? Às vezes os números se confundem, 7, 6, 3, 7, 10. Então as crianças acabam, na hora de ouvir esses números, elas acabam confundindo. No ditado, às vezes, quando a criança... qual a faixa etária principal? Assim, geralmente aparece mais... As pessoas percebem mais na alfabetização? Geralmente... Dá para perceber alguma coisa já na pré-escola? Não, geralmente na alfabetização, que se percebe mais, né? Por conta da dificuldade que a criança tem de entender uma frase que ela está lendo. Então, geralmente na alfabetização é que a criança e os profissionais costumam observar mais, né?
Porque enquanto a criança é pequenininha, uma troca na fala, a gente acha, é normal, é bonitinho. Tem gente ainda que acha que é bonitinho troca na fala, né? Então a gente não leva, as pessoas não levam muito em consideração. Então é mais na alfabetização mesmo que a gente observa isso. Que fica mais evidente. Mais visível. Deixa eu fazer uma pergunta assim, só a criança que pode apresentar alguma alteração no processamento auditivo central? Não, adulto também pode ter alteração do processamento auditivo central. E a gente também realiza, em alguns casos, em adultos, o exame de processamento auditivo central. Geralmente é mais solicitado para as crianças por conta desse período escolar. Mas às vezes o paciente adulto vai na clínica, faz o exame audiológico e continua com aquelas queixas de eu não escuto, eu não entendo o que as pessoas falam, se eu estou num lugar que tem muito barulho eu não consigo acompanhar a conversa, e a gente faz o exame de processamento e a gente detecta que ele tem uma alteração em uma dessas habilidades aí. Quais são as principais habilidades testadas no processamento? Localização do som, a interpretação, a compreensão, a discriminação, são algumas das habilidades que a gente testa no paciente. Tem como você dar uma explicadinha de cada uma delas para o pessoal lá de casa entender melhor? Tem sim. A localização do som é quando você escuta o som e você não sabe de onde ele está vindo, né? Isso é mais fácil de entender, né? A discriminação é quando você ouve e você não sabe o que é. Será que isso foi o barulho de um gato? Será que foi um galo cantando, uma criança chorando? Isso é a discriminação. Então isso acaba confundindo. E quando a pessoa tem esse processamento auditivo alterado, ele não consegue discernir o que é, né? Então acaba confundindo. Então a gente vai fazendo toda essa busca aonde está alterado para poder tratar. E daí de interpretação é um pouco do entendimento, né? Isso, é entendimento. É o entendimento daquilo que ele ouve. E geralmente, como eles têm uma dificuldade grande, é como se eles ouvissem tudo em ruídos, né? Então, por isso que essa dificuldade de entender, de interpretar as coisas. É muito interessante. É assim, muito interessante. O exame é demorado. Acaba demorando para analisar tudo isso, né? Às vezes, dura quanto tempo, em média, o exame? Depende de cada paciente. Em geral, eu falo para os pais que acompanham as crianças que vai demorar mais ou menos 1 hora, porque é uma bateria de testes que a gente faz e tem crianças que a gente precisa fazer em algumas etapas. Porque 1 hora a criança cansa, né? É cansativo, o fone acaba incomodando. E tem crianças que às vezes acabam ficando desatentas pelo cansaço. E aí a gente já não consegue mais avaliar se aquilo é uma alteração do processamento só porque tá ou cansada. se é porque está cansada. Então a gente pede para a criança voltar. Entendi. Porque criança não aguenta muito tempo, né? Eles, na verdade, assim, cientificamente até o tempo da criança gira em torno de 15 a 20 minutos. Isso. Passou disso, já fica complicado. Em alguns casos, a gente para com os testes, pede para a criança tomar uma água, mas mesmo assim, quando ela volta, a gente percebe que está cansada, Tem que já deu, não aguento mais, aí a gente pede para a criança voltar outro dia. Às vezes os pais não gostam, mas é necessário e é importante saber que tem que ser assim, para o resultado ser positivo. A gente já vai puxar mais um intervalo e já volta com mais TV com Saúde para você.
de volta com TV com Saúde. Para quem não estava acompanhando, a nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Sandra Vilela. E a gente estava aqui conversando sobre o exame chamado processamento auditivo central. Né? Ela explicou que geralmente pede-se mais para crianças por conta do período escolar, mas também pode ser realizado em adultos. Isso. Por exemplo, a gente explicou nos 2 primeiros blocos os sintomas. De repente, o pessoal está lá em casa agora pensando, nossa, será que fulano, né? O que fazer, então, na suspeita de que possa ter algum familiar ou mesmo a própria pessoa? Se você está desconfiando que você pode ter esse problema, qual é a conduta, né? Qual é a rotina? Assim, eu primeiro procuro quem? Sim, a princípio a gente solicita que procure um médico, o otorrino ou o neurologista, e eles é que vão solicitar os exames, né? No caso, o otorrino, ele pede, dependendo da queixa do paciente, a audiometria, e se de repente ele não solicitou o exame de processamento auditivo depois do retorno do paciente, a gente mesmo acaba sugerindo para que seja feito, né? Depois, assim, pediu o exame, fez o diagnóstico, veio alguma alteração. Como que a gente faz agora? Então, depois da alteração já detectada, a gente trabalha com terapia essa criança, porque na verdade o processamento auditivo central não é uma doença. Então, porque às vezes a pessoa em casa, ele tem uma doença. Não. Vai ter que tratar com remédio. Porque às vezes a pessoa pensa isso, né? Passa 1000 coisas na cabeça. Deve ter mãe, pai, aí, será que vai ter que tomar Ritalina? Às vezes a pessoa fica achando que tudo vai resolver com isso, não tem nada a ver, né? Não, a alteração do processamento auditivo central, ela é uma disfunção e ela é trabalhada. Então, através de terapias, a gente consegue dar uma vida normal para esse paciente, para essa criança. Essa terapia você descreveria como se fosse... são o quê? São exercícios? Dependendo da habilidade que está alterada, o profissional da área de linguagem, que seria o fonoaudiólogo, ele vai trabalhar com essa criança, né? Então, assim, a gente realiza terapias, é como se a gente ensinasse essa criança ou esse adulto a ouvir em determinados ambientes. Entendi. Tá? Então, é bem interessante. E o processo terapêutico, ele é individual. Né? Assim como os resultados dos exames também são individuais. A gente não pode comparar. Não pode. Né? Então, cada ser é único. Então, cada um tem um grau e um tipo, né? Um grau de severidade do problema. E aí que o profissional que vai estar trabalhando vai selecionar a melhor atividade para aquele tipo determinado de problema. De disfunção que aparecer. Exatamente. E tem alguns casos que é necessário outros profissionais. Né? Então, o psicopedagogo, o próprio otorrinolaringologista ou o neurologista. Então, cada caso é um caso e, às vezes, o tipo de tratamento ele é diferenciado. E ele pode demorar aí, também ser diferente com relação ao tempo. Tem crianças que com 2 meses já tem alta, tem crianças que demoram um pouquinho mais de tempo. Então, até a demanda assim, de terapia é individual, cada um tem o seu tempo. Que é importante o pessoal saber, porque às vezes cria uma expectativa que o meu vizinho... O ser humano é assim, né? Comparar, né? O ser humano tem mania de comparar. Porque fulano fez, mas já teve alta, por que o meu ainda não... Então, cada um tem seu tempo, de repente as habilidades onde veio a disfunção são outras, então é diferente o jeito que vai ser o treinamento mesmo. Porque às vezes a pessoa fica falando, mas a minha vai e ela passa isso de exercício. E a minha vai e ela fez isso. Então, porque você vai trabalhar, cada coisa que veio alterada é diferente. Exatamente. Né? Então, é importante ter isso na cabeça, de que cada caso é um caso e, por conta disso, cada tratamento vai ser diferenciado. E a gente não pode esquecer também que existem as outras patologias associadas aí, né? Que de repente então, às vezes, só tem a alteração do processamento auditivo central, outros têm o déficit de atenção junto com... Então, vai ter que tratar o déficit de atenção mais o processamento alterado. Exatamente. Então, tem tudo isso para se levar em conta. Então, eu gostaria de dizer para o pessoal que está em casa que a alteração do processamento auditivo tem solução
e quando detectado a gente vai fazendo outros exames e vendo a evolução do caso e até chegar à normalidade de um exame de processamento auditivo. Boa notícia, né? Que estava todo mundo preocupado em casa. Então, na verdade, é importante detectar para fazer o tratamento, para fazer esses exercícios, essa terapia, para depois ficar com a função normal. Para desenvolver as habilidades que ainda não estavam desenvolvidas, tá? A gente vai puxar mais um intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com mais TV com Saúde. Estamos de volta com TV com Saúde. Para quem não estava acompanhando, a nossa convidada de hoje é a nossa fonoaudióloga Sandra Vilela. A gente bateu um papo aqui sobre o exame de processamento auditivo central, os sintomas, como faz o diagnóstico, que tem tratamento, né? Que a pessoa melhora. Que não é uma doença. Não é uma doença, tá? Não é uma doença. É só a pessoa que tem um pouco menos de habilidade para aquilo. Igual, por exemplo, quem não é atleta, daí vai lá, se esforça, treina e vira. Então, é assim, é mais ou menos um raciocínio semelhante. Então, não precisa ficar preocupado. Exatamente. Agora, aqui para a gente estar no último bloco do programa, eu queria saber, Sandra, o que você pode dar de dica para os nossos telespectadores, né, o pessoal que está assistindo a gente em casa, como que eles podem fazer para ajudar o familiar que tem alguma alteração de processamento auditivo? Tá. Então, acho que antes de tudo, é importante que os pais ou o profissional que acompanha essa criança sempre está incentivando, né? Nunca menosprezar a capacidade dele, né? Sempre colocar ele para cima, isso é muito importante. Uma outra coisa que é bacana e que prejudica, na verdade, quem tem alteração do processamento é a questão do ruído. Então, a sala de aula deve ser evitada em posições, por exemplo, a escola fica numa avenida. Se houver uma sala de aula onde essa sala não esteja voltada próxima à avenida, melhor. Então, assim, tirar essa criança do ambiente ruidoso, levar ela o mais longe possível para que ela consiga ouvir de uma maneira melhor. Dentro da sala de aula ainda, colocá-la mais próxima do professor. Mas a criança é grandona, atrapalha os outros pequenininhos. Não importa, coloca ela na primeira fileira. Do canto, né? Do canto. Para não ficar na frente de ninguém. Exatamente. O professor ser orientado de sempre que estiver dando a aula, se posicionar da melhor maneira possível para aquele aluno que tem aquele determinado problema. Então, são algumas dicas importantes para melhorar o desenvolvimento ou o processo terapêutico dessa criança. Agora é uma dúvida minha até. Deixa eu tirar essa dúvida que surgiu. Você falou para a criança ficar melhor posicionada na sala de aula. É importante para a criança
ter o contato visual do professor, de repente, enquanto está dando aula, ele olha para a sala inteira, mas sempre dá uma olhada ali para aquela criança em especial, para manter o vínculo ali, manter a atenção. Porque, na verdade, um sentido complementa o outro. Então, a pista visual, pensando. a leitura labial, ela facilita a compreensão da criança ou até mesmo do adulto. Às vezes você está conversando, tem um ambiente muito barulhento e você não consegue focar. É que nem boate, né? Você vai em show, em boate, a pessoa fica assim, daí você resolve ficar bem perto, assim, para olhar e ver o que ela tá falando. Ver o movimento da boca. Então, é mais ou menos mais ou isso. menos É isso. importante isso, né? Esse contato que o professor foque um pouquinho mais a atenção dele para aquele aluno que apresenta mais dificuldade naquela sala de aula. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Acho que o recado mais importante aqui de tudo que a gente falou é que tem tratamento, a pessoa melhora e mantém o incentivo em casa, né? Esses dias eu estava vendo um videozinho que o pessoal manda muito videozinho pela internet, né? Não sei se o pessoal de casa viu, que tem 2 potinhos de arroz, foi uma experiência que fizeram numa escola, um potinho de arroz, separaram as crianças para todo dia ficar falando coisa negativa. Ai, você é chato, você é horrível, não vai dar certo, isso aqui. E o outro potinho você vai conseguir, tá tudo bem. Depois de 20 dias, o que recebeu só palavra negativa, tudo mofado, né? E o outro que recebeu palavra positiva, tava lá, firme e forte, tudo bem. Então, a gente funciona assim mesmo, né? Tudo que a gente fala de incentivo tem uma carga positiva, a criança se sente bem, ou criança ou adulto, não interessa quem que esteja passando pela terapia, você está dando aquela motivação, você está ali passando uma energia boa, tudo para a pessoa se sentir com autoestima boa para ir atrás e conseguir fazer as coisas. Eu acho que é interessante isso que você falou. Porque às vezes os pais, né, quem é o familiar, fica meio assustado e às vezes cria um estigma, acha que não vai avançar mais, ou às vezes começa a tratar a pessoa diferente. E não é para ser assim, né? E assim, mesmo que seja, que a gente perceba que aquilo não está 100% correto, incentive, fala, olha, tá bonito, mas a gente pode melhorar. Isso. Você não acha que fazendo assim... O diferente é para integrar, não para separar, né? Exatamente, isso mesmo. Então, ficamos aqui hoje com o nosso TV com Saúde. Espero que, se a gente convidar você mais vezes, você retorne. Gostei muito. Também e até adorei. mais. Obrigada. Tchau, gente.